Pronto, boa noite. Carol, bem-vinda, Carol. Bacana, Lilian. É isso aí, vamos aguardar um pouquinho, tá? Enquanto o pessoal tá chegando. Ana Paula, Débora, que legal, bem-vinda, Débora. Casey, que bom, Casey, te ver aqui, que bacana. Quanta gente legal. Pessoal, assim, ó, quem for chegando, tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês estão vendo? Tem um aviãozinho, clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live com 3 pessoas, é só clicar no aviãozinho e compartilha essa live, porque o tema de hoje vai ser bem legal. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Compartilha aqui, vamos tornar essa live ainda maior e ainda melhor, porque a gente vai fazer uma série de reflexões sobre o que é esse novo normal, será que esse normal é tão novo assim? E vai ser bem legal. Então vai clicando aqui, quem for chegando, vai clicando aqui no aviãozinho e vai compartilhando essa live. É só clicar e compartilhar com 3 pessoas. Apenas 3 pessoas, tá bom? Sayonara, bem-vinda, Sayonara. Ana, que legal. É isso aí. Vamos chegando. Vamos esperar mais 2 minutinhos e a gente começa, tá? O tema da live de hoje é readaptando-se ao novo normal. Que é algo que a gente está falando tanto sobre isso, né? Sobre esse novo normal. E é isso que a gente vai conversar, vai fazer algumas reflexões sobre isso, né? Sobre o que é esse novo normal, quais são essas mudanças e como é que nós podemos lidar com essas questões. Tá bom? Oi, Claudionora, bem-vinda. Ah, Sodré, olá, que bacana, que bom te ver aqui, viu? Muito bom, vamos lá, isso aí. Vão chegando, vão compartilhando. É só clicar aqui, ó, no aviãozinho. Vamos lá. E vão me falando aí como é que vocês estão. Tá tudo bem? Preparados aí para essa live de hoje? Vamos lá. Mais um minutinho e a gente começa, tá bom? Bem-vinda, Luzia. Dalva, bem-vinda. Mari também, bem-vinda. Então vamos lá. É isso aí, vamos começar. O tema da live de hoje é readaptando-se ao novo normal. A pandemia do coronavírus trouxe uma série de mudanças para a nossa vida, mas principalmente para as nossas relações com o outro e com nós mesmos. Uma série de palavras que pouco, raramente nós utilizávamos, têm se tornado cada vez mais populares, como isolamento, distanciamento social, pandemia e o próprio termo coronavírus. Por outro lado, palavras que já era tão conhecida pela gente, têm se tornado cada vez mais frequentes, como ansiedade, estresse, insegurança, medo, incertezas. Mas no meio dessa miscelânea de palavras, há um termo que tem se tornado cada vez mais popular, que é o novo normal. E o nosso objetivo com esse bate-papo aqui de hoje, eu vou fazer uma breve introdução, para que a gente possa conversar um pouco mais e tirar algumas dúvidas e responder algumas perguntas. O objetivo é que a gente fale sobre o que é o novo normal, quais são essas mudanças, mas principalmente como é que nós podemos lidar com isso. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o que é normal, não é isso? Normal é uma palavra que tem origem do latim e significa de acordo às regras. E que de fato as regras mudaram, isso aí ninguém duvida. O isolamento social, o distanciamento social e todas as suas implicações, sejam elas econômicas ou pessoais, temos nos preocupado cada vez mais em lavar as nossas mãos, em higienizar com álcool em gel, temos evitado aglomerações e utilizado máscaras em locais públicos. É interessante que, se a gente parar para pensar, essa cena de utilizar máscara em público, alguns meses atrás, aqui era muito estranho. A gente estava até acostumado a ver esse tipo de cena na China, no Japão, e achava normal, já estávamos acostumados. Mas em pensar que em poucos meses, essa cena que para a gente era tão estranho, passou a se tornar algo corriqueiro e que não causa mais estranheza em ninguém. Mas por outro lado, também houve algumas mudanças muito importantes. A prova disso são as soluções baseadas em tecnologia
que trouxe algumas respostas para alguns problemas e algumas questões antigas. Por exemplo, aqui no nosso serviço houve uma expansão ainda maior do setor de telemedicina. Por incrível que pareça, mesmo no pico da pandemia, o número de atendimentos foi crescendo mês a mês. Isso beneficiava não apenas as pessoas que por algum motivo estavam com medo do coronavírus, né? Com medo de sair de casa. Então a gente pôde atender essas pessoas. Mas muito mais do que isso. Existiam outras pessoas, e muito antes da pandemia, que por conta da barreira geográfica não conseguiam ter um acesso com facilidade a serviços de saúde mental. Mas essa realidade mudou. Para você ter uma ideia, eu tenho pacientes de Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, que só foi possível graças a essas soluções tecnológicas, tá bom? Mas eu acho que as principais mudanças não aconteceram no mundo exterior. Muito pelo contrário, elas aconteceram no nosso mundo interior. Nós vivemos em uma sociedade onde a velocidade, as coisas acontecem em um ritmo cada vez mais rápido, onde há uma tendência para que a gente produza cada vez mais em cada vez menos tempo. E por conta disso, vivemos conectados a pensamentos, julgamentos, obrigações e coisas para fazer, que pouco nos resta tempo para que a gente pare e volte a olhar para dentro da gente e perceba que realmente somos, sabe? E poder lidar, aprender a lidar com as nossas emoções. E essa pandemia do coronavírus foi um convite, de certa forma forçado, para que nós parássemos e olhássemos para dentro de nós, para as nossas questões, para as nossas individualidades. E ao fazermos isso, veio à tona toda a negligência que nós vínhamos tendo com os cuidados com a nossa saúde mental. Tínhamos a tendência a estar sempre adiando ou simplesmente não dar importância, por julgar que não fosse algo importante. Mas a pandemia veio aí para mostrar isso para a gente, para não deixar dúvidas do quão é importante você cuidar da sua saúde mental. Outro aspecto também nesse contexto de mudanças são as incertezas que nós temos em relação a como será o amanhã, semana que vem, o mês, o ano que vem. Fato é que ninguém tem essa resposta e é algo que não é fácil de se falar sobre. Mas a pandemia, ela permitiu jogar de uma forma direta para a gente uma verdade que há muito tempo nós negávamos e tentávamos controlar. Preste atenção, essa verdade aqui é muito importante. Talvez doa, mas é fundamental e muito importante que você entenda isso. A vida é imprevisível. E por mais que a gente tente controlar, ninguém consegue. Vocês têm noção disso? A compreensão de que a imprevisibilidade faz parte da nossa vida. Isso nos impele à necessidade de mudança. Mas eu estou falando isso não para dizer que a vida é uma grande bagunça. Não é esse o objetivo. Mas sim para a gente falar sobre a importância de nós cultivarmos a flexibilidade emocional para que a gente possa lidar com esse contexto de mudanças. Entende isso? Então, esse termo que a gente chama de novo normal, nada mais é do que uma conexão de palavras antigas, digamos assim, tão conhecidas por nós, que foram conectadas para sintetizar esse conceito de mudança. Mas a mudança não é algo que está acontecendo apenas nesse período. É algo que faz parte da nossa vida, que faz parte da história da humanidade. Então as incertezas e as mudanças estão aí, estão acontecendo, independente se a gente toma consciência ou não disso. Tá bom? Então, assim, o convite que eu tenho para fazer para vocês aqui nesse momento é cuidem, comecem a cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, se você ainda não faz isso. E se você, por algum motivo, já cuida da sua saúde mental, busque aprofundar ainda mais esse cuidado, tá? Pratique atividade física,
mesmo agora, nesse período de pandemia, agora já está até voltando algumas academias, já os serviços já estão voltando com algumas adaptações, mantendo o distanciamento, utilizando o álcool em gel, restringindo o número de alunos, a utilização de máscaras enquanto realizamos a atividade física, mas mesmo no período de pico da pandemia aqui no nosso país, a gente tinha alternativas. Olha a tecnologia vindo aí. Uma série de, diversas academias, box, de crossfit, eles forneciam essa possibilidade para que você se exercitasse. Entende? Então, com todo desafio, vem uma oportunidade. E esse talvez seja um dos maiores desafios que vem acontecendo com a gente. Mas, sem sombra de dúvida, é uma das maiores oportunidades de nós nos reconstruirmos e redescobrirmos quem nós somos de verdade. Então, a primeira dica é essa, fazer atividade física. Isso é sempre muito importante. Outra dica é cuidar da sua alimentação. Isso é algo fundamental, não é? Porque a alimentação ela é inerente para que a gente possa ter uma qualidade de vida, para que a gente possa viver bem, ter uma vida leve, com a saúde mental, com equilíbrio emocional, né? Propriamente dito. Outra sugestão que eu acho muito bacana e que eu acho que pode ajudar muito a gente nesse momento é a prática de meditação, a prática de mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mindfulness também é muito conhecido como atenção plena. O mindfulness ele te permite cultivar o equilíbrio emocional necessário para que você possa lidar com os desafios da sua vida. O mindfulness ele conceitualmente ele diz a consciência que surge, é simplesmente você colocar sua atenção ao que está acontecendo aqui e agora, principalmente dentro de você, é olhar para suas emoções e com um olhar mais gentil, com um olhar mais compassivo, para que você possa se desconectar desse excesso de pensamentos, de julgamentos, que é um dos principais responsáveis pelo nosso sofrimento. A gente vive tão preso nesse mundo das ideias, sempre julgando, planejando, criando ideias, conceitos, fantasias na nossa mente, que a gente não para perceber o que realmente está acontecendo aqui. E por conta disso gera um grande sofrimento. Então, eu diria que o mindfulness é uma habilidade essencial para que você possa redescobrir, redefinir o seu processo de mudança, porque ele te mantém consciente ao que realmente está acontecendo, tá bom? Mas, independente se você realiza uma prática de mindfulness, se você se alimenta bem e pratica atividade física regularmente, se ainda assim você tem sofrido, e o sofrimento é algo que eu digo que é muito peculiar. Ninguém é digno de julgar a dor do outro. Então, se você está sofrendo, se você tem tido dificuldade em lidar com o seu sofrimento, seja ansiedade, seja o estresse, depressão, se tem sido difícil e se isso tem te causado prejuízo funcional no seu trabalho, na sua rotina, na sua família, procure ajuda de um profissional de saúde mental. Você pode ter certeza que nós estaremos aqui te esperando e pronto para poder te guiar e caminhar com você ao longo dessa jornada, para que esse processo de mudanças ele aconteça de uma forma muito menos dolorosa e muito mais saudável. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. E aí? O que é que vocês acham? Feita essa breve introdução, nem tão breve assim, vou pegar aqui algumas perguntas que a gente separou para começar esse bate-papo. Mas vocês podem mandar também perguntas aqui ao vivo que a gente vai respondendo, tá bom? A gente vai selecionar alguma dessas perguntas para que a gente possa responder e interagir aqui, tá bom? Tá, então vamos lá. Uma pergunta bem interessante, uma informação importante, que é um adendo. Uma coisa que me chamou a atenção nas perguntas, que veio muito em diversas delas, inclusive eu vou selecionar algumas aqui para acabar não ficando repetitivo, é o medo. Como esse momento tem causado medo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é o medo, propriamente dito, né? E como é que a gente pode lidar com ele. Mas vamos lá. Então aqui a primeira pergunta que a gente separou é a seguinte: como se livrar do medo de ser contaminado? Estou saindo o estritamente necessário. É interessante, né? Essa perspectiva, se livrar do medo. Antes de responder essa pergunta, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o medo, ele é um sentimento normal. O problema em si não é o medo que a gente sente,
mas a intensidade e o prejuízo que ele causa na nossa vida. Digo mais, o medo, ele foi uma característica que nos permitiu evoluir enquanto espécie. Porque o medo, de alguma forma, ele nos protege de situações que podem nos expor a um risco de morte, por exemplo. Vamos aqui imaginar a seguinte situação. Imagine se realmente a gente não tivesse medo, né? Não tivesse medo especificamente aqui do coronavírus, se tivesse uma ausência total de medo. Isso, de alguma forma, poderia permitir, contribuir para que nós fizéssemos atitudes irresponsáveis, entende? Que furasse o isolamento, que tivesse aproximação, sobretudo de pessoas que são mais expostas, né? Como os idosos, as pessoas com comorbidades. Então, o caminho em si não é se livrar do medo. Não é esse o objetivo, não é por aí que a gente tem que caminhar. Mas a gente tem que aprender a conviver com o medo, de tal forma que ele se torne, venha para um nível normal, tá? Que te permita que você tome os cuidados necessários, porque o importante é que você tenha compreensão dos cuidados que você tem que ter. Isso é importante, independente de qualquer coisa. Então, você fazer os cuidados necessários, utilizar máscaras, evitar sair quando for de fato necessário. E esse necessário é muito relativo, tá? Muitas vezes o necessário pode ser o cuidado da sua própria saúde mental, tá certo? Então é sair quando realmente for necessário e cuidar e se preocupar. Essa que é a grande dica, assim, pra gente começar a aprender a lidar com medo. Porque a gente não precisa ter a ausência dele, mas a gente precisa conviver e viver apesar dele. Então, é você se preocupar e cuidar daqueles fatores que estão no seu controle, sabe? Tipo, como eu falei, esses cuidados básicos de lavar as mãos, utilizar máscaras, evitar lugares com grande aglomeração, é fazer isso e se despreocupar com o que a gente não pode se preocupar. Porque, assim, é com a incerteza, é com a expectativa, por exemplo, do que vai acontecer se eu sair. Isso gera alimento, uma ansiedade muito grande que causa grande sofrimento na gente. Entende isso? Então, assim, é se preocupar e cuidar daquilo que você pode cuidar, mas sem excesso. Tudo bem? Tá certo? Vamos lá. Pergunta aqui, então. Vou revezar aqui, tá? Vou misturar aqui um pouquinho as perguntas. Tem uma pergunta ali de Carol. Aqui. Pronto. Tem uma pergunta aqui de Carol, assim, que diz o seguinte: por que, apesar de termos cada vez mais contaminados, parece que o medo das pessoas tem diminuído e estão relaxando com os cuidados? Tem a ver com o pensamento comigo não irá acontecer? Bacana, excelente pergunta, Carol. E com essa pergunta permite a gente falar de dois aspectos diferentes. É interessante, esse efeito do comigo isso não vai acontecer, isso é muito comum, porque a nossa mente, como uma forma de nos proteger no geral, elas têm uma tendência a achar que certos tipos de tragédia e que a morte não vai chegar pra gente. A gente tem a tendência a achar que as coisas vão acontecer com os outros. Por exemplo, muitos adolescentes que cometem imprudências, eles não têm a noção do que é aquilo, sabe? Muitas vezes eles não ponderam o perigo real. Não é à toa que eles têm uma tendência a serem mais imprudentes e o número de acidentes de trânsito, de mortes por acidente de trânsito, é muito mais comum com adolescentes do que com pessoas mais velhas. Então, sim, de fato isso existe, essa sensação. E as pessoas muitas vezes começam a se cuidar mais quando chegam mais perto da gente, sabe? Quando alguém mais próximo a gente falece por conta do Covid. Então, sim, de fato, isso é algo que existe, que de certa forma é um mecanismo de proteção das pessoas, mas que muitas vezes faz com que elas tomem atitudes irresponsáveis. Outro aspecto também que a gente tem uma tendência a seguir certos comportamentos, a gente chama do efeito manada, que isso nada mais é do que a partir do momento que a gente vê outras pessoas fazendo, como se a gente espera a primeira onda de pessoas fazerem, e à medida que outras pessoas vão vendo outras pessoas fazendo aquilo, ou seja, furando isolamento, não tendo mais os cuidados necessários, acabam também criando essa coragem, tipo, aí o pensamento já é diferente. Se com ele não está acontecendo, comigo também não vai acontecer. Tá? Então esses dois aspectos, isso contribui muito para essas questões. Então
voltando até pegando um gancho para a resposta anterior que eu dei, é isso, cuidem do que vocês podem cuidar, façam a sua parte. Evitem esses locais aglomerados e, se for o caso de você sair, tome os devidos cuidados, utilize a máscara, higienize as suas mãos, mantenha o distanciamento social, faça a sua parte, porque assim, como eu falei anteriormente, a vida é imprevisível e isso não tem como a gente prever o momento que algo vai acontecer, conosco principalmente, e acontece. E muitas vezes acontece quando a gente menos espera e quando está menos preparado para isso. E a tendência é que quando isso aconteça, o sofrimento seja muito maior, se a gente não puder esse tipo de questão, tá bom? Mas legal, obrigado, Carol, excelente pergunta. Vamos lá, outra pergunta aqui. Precisamos mesmo desse, entre aspas, novo normal? Acho que é só uma modinha, né? Pois é, eu diria assim, eu não vou nem dizer que é modinha, porque é algo que não é novo. De fato, esse novo normal, ele vem num contexto de representar a mudança, tá? Então, ele quer dizer isso, é um período de mudanças e readaptação. Mas, de fato, não é uma exclusividade desse momento, desse contexto que a gente está vivendo, a mudança. Entende isso? A mudança está acontecendo o tempo todo. Se a gente parar e fazer o exercício de olhar há 10 anos atrás, que é relativamente pouco tempo, mas se você parar para olhar 10 anos atrás e você observar como é que era a vida, sobretudo quando você se pauta na tecnologia e observa como eram os acessórios, enfim, qual era o nível de tecnologia, e você para observar como é hoje, é drástica a mudança. Então, assim, a mudança está acontecendo de fato. O novo normal, se você entende ele simplesmente para ponderar e para nomear essa mudança que está acontecendo, ok, mas a gente não pode assimilar esse termo e achar que ele representa a mudança, porque, como eu falei, a mudança está sempre acontecendo, tá? Então, não é modinha, é simplesmente um termo para contextualizar um processo de mudança. O que aconteceu agora, que talvez tenha assustado muita gente, é que num contexto de um mundo, de uma sociedade, que as mudanças acontecem a uma velocidade muito rápida, essa mudança relacionada ao coronavírus veio em uma velocidade ainda maior. Então, talvez isso tenha assustado, porque se você parar para pensar, em fevereiro, a gente não já estava acontecendo isso em alguns lugares do mundo, mas boa parte da gente não achava, não imaginava que isso fosse chegar mais perto da gente, entende? E aí no mês seguinte já começa o isolamento, e aí no mês seguinte, no próximo mês, já restringe ainda mais esse contato e endurece as medidas para o isolamento, e o número de mortos vem crescendo. Então, essa velocidade que essas mudanças aconteceram, talvez tenha assustado assim muita gente. Então, talvez esse novo normal seja apenas um nome, sabe, para nomear esse processo de mudança. Mas não achem que é algo que só está acontecendo agora, tá? Porque o mundo está em constante mudança. O mundo ele não para de mudar, tá? Quer você acompanhe, ou queira, ou não, tá bom? Tá, vamos lá. Mais alguma pergunta aí de vocês? Vamos lá, então tá. Outra pergunta aqui, que interessante, que permite que a gente fale de hábitos, tá? Aí tem aqui, passei a trocar a noite pelo dia. Será que é possível voltar ao ritmo antigo? Claro, com certeza, sem sombra de dúvida. Fato é que essas mudanças mudaram também a rotina de muita gente, né? Pessoas que trabalhavam presencialmente passaram a trabalhar exclusivamente em home office. E aí vem alguns perigos em relação a isso, que é a mistura do ambiente de trabalho com o ambiente de casa, por exemplo. Isso acaba mudando drasticamente. Então, assim, a rotina de praticamente todas as pessoas mudaram sim. E por conta disso, por conta de você ficar em casa mais tempo, fazer atividades que você não fazia anteriormente, pode acontecer isso, trocar, né, a noite pelo dia. Enfim, eu tive alguns pacientes que de fato vivenciaram isso. Mas isso é tudo questão de readaptação. À medida que as coisas forem voltando ao normal, né, digamos assim, com a mudança de hábitos, com a realização, por exemplo, de higiene do sono, que são medidas que te permite
regular e tem uma qualidade melhor de sono, isso aí volta ao normal. A higiene do sono é interessante, porque a gente... É tão normal a gente falar de higiene, a gente acorda, toma banho, escova os dentes, mas o sono, que é algo tão importante assim pra gente, a gente não para cuidar dele verdadeiramente. Então existem algumas medidas que você pode fazer aí, fazer em casa, que se você tem dificuldade de dormir, que pode te ajudar muito a regular o seu padrão de sono. Por exemplo, evitar a utilização de bebidas energéticas, como por exemplo o café, chás que são estimulantes, chá verde, chá preto, ou o próprio energético em si, no período da noite, porque isso pode comprometer a sua qualidade de sono. Outra coisa também que a gente recomenda é a realização de atividades relaxantes. Evite, se você tem dificuldade de dormir, fazer atividades que te deixam muito agitado, como academia ou corrida, por exemplo, se for o caso. Tem pessoas que, pelo contrário, essa é uma atividade relaxante. Mas busque fazer atividades que te relaxem. Crie um ritual antes de dormir. Por exemplo, aqui se você pode tomar um copo d'água, escovar os dentes, colocar o pijama e dormir. E repetir isso dia após dia. Porque ao fazer isso, o seu corpo ele vai entender, quando você começa a fazer esse ritual, que você está se preparando para poder dormir, tá bom? Então, isso é legal, isso é muito bacana. Outro ponto também é cuidar do seu ambiente. Cuide com carinho do ambiente que você durma. Prepare um ambiente adequado, uma temperatura confortável, com a iluminação também bacana, para tornar aquele ambiente agradável. E cuidado, muito cuidado com a utilização de dispositivos eletrônicos, sobretudo na cama, no período da noite, porque a luminosidade de smartphones, notebooks, tablets, enfim, a luminosidade, ela pode confundir o seu cérebro, por mais que você saiba que é noite, você precisa dormir, aquela luminosidade pode confundir o seu cérebro e ele, de alguma forma, ele entender que é de dia. Isso cria uma confusão, tá? E isso pode comprometer ainda mais a sua qualidade do sono. Então, sim, de fato, você pode retomar a qualidade e a normalidade do seu padrão de sono à medida que as coisas vão voltando ao normal, mas mesmo aí agora, mesmo com a sua rotina que você tem, se você tiver esses cuidados que eu acabei de falar, você pode sim retomar a normalidade sem problema algum. E se por algum motivo isso persistir, tiver alguma dificuldade, procure um profissional de saúde mental, tá? Um psiquiatra, um psicólogo, como eu falei, a gente vai estar aqui disponível e pronto para te ajudar, tá bom? Seja presencialmente ou através da telemedicina, tá certo? Tá, beleza. E aí, mais perguntas? Vamos lá, mandem perguntas, tá? Vamos lá, é vocês que fazem a live. Mari coloca, não trabalhar a cama para trabalhar, o lugar de dormir é para dormir. Pronto, perfeito. Isso é muito bacana também que ela trouxe. Todas essas medidas que a gente está falando aqui é sempre com o intuito do seu corpo, do seu organismo entender que aquele lugar ali que você está é um lugar para você dormir. Apenas isso. Se a gente começa a fazer outras atividades ali naquele local, cria uma confusão para o nosso corpo, para a nossa mente. Isso pode gerar uma dificuldade, um comprometimento da nossa qualidade do sono, tá bom? Vamos lá então. Então, outra pergunta. E aí vem, será que teremos mudanças significativas no pós-pandemia? Sem sombra de dúvida, é o que eu acabei de falar, né? Um pouco antes, na introdução. Não tenha dúvida, mudanças, seja no âmbito das relações, no geral, assim, relação, seja relação de trabalho, relação pessoal, na relação com o outro, mas principalmente na relação com nós mesmos, tá? A economia vai mudar, vai passar por processos de mudança, a relação interpessoal vai mudar, esse distanciamento social serviu também para chamar a nossa atenção, para que a gente pudesse valorizar coisas que a gente não valorizava antes, o contato, o abraço. Perceba isso, como a gente tem valorizado isso muito mais, né? Estar próximo de pessoas que a gente ama. Antes a gente estava ali na mesa e almoçando, sem nem prestar atenção no que a gente estava comendo, e pior do que isso, estava com outras pessoas, a gente nem conversava, a gente estava ali mexendo no celular, mesmo estando próximo das pessoas, entende como era? Então esse momento,
distanciamento forçado das pessoas, sobretudo daquelas que a gente ama, serviu para que a gente refletisse sobre essas questões, sobre o que realmente era importante e sobre qual rumo que nós estávamos tendo, tá? E sem falar nas mudanças também interiores, né? A forma como nós lidamos com as nossas questões individuais, os nossos medos, porque a gente vivia tão preso em processos, em pensamentos, preocupados em cumprir os nossos papéis na sociedade, seja no trabalho ou na família, a gente estava sempre preocupado em estar realizando personagens que a gente não parava verdadeiramente para voltar a olhar para dentro da gente. Então, por isso que eu sempre recomendo aos meus pacientes um processo de psicoterapia, um acompanhamento com o psiquiatra, também, se for necessário, é algo fundamental para que a gente possa parar. É uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa, para que a gente possa parar de fato para olhar para as nossas questões, para olhar para quem somos de verdade, tá? Então, essa pausa forçada que foi proporcionada pela pandemia tem permitido que a gente faça uma série de reflexões, tá bom? Vamos lá, aqui, outra pergunta. O que é o novo normal? Pronto, bacana, é isso aí. Então vou pegar o gancho, né, o que eu falei anteriormente. Esse novo normal, ele nada mais é do que um conceito, né? Palavras que nós já conhecemos, o novo e o normal, para tentar sintetizar o processo de mudanças que nós estamos passando. Basicamente isso. É uma forma de materializar esse contexto de mudanças no qual nós estamos vivendo. Aproveito mais uma vez para chamar a atenção de que a mudança não é exclusiva desse momento, tá bom? Não é apenas agora que tem acontecido isso. É algo que faz parte da nossa vida, do nosso processo. Mas a grande questão é que a gente não para perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Mas essa pausa forçada, esse convite para que a gente pudesse desacelerar, foi fundamental para que a gente parasse para olhar e realmente tomasse consciência daquilo, entende? Mas você pode fazer isso. Mesmo com sua rotina anterior, você pode parar para cuidar da sua saúde mental, para cuidar das suas emoções, para perceber de fato o que você tem feito, trazer a consciência para aquilo que você está fazendo, porque ao fazer isso, você não tem dúvida, você tem a possibilidade de ter uma vida muito menos estressante, com menos ansiedade e muito mais feliz, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Como me sentir segura para voltar ao trabalho sem medo? Olha lá, tá vendo? Mais um aí, do sem medo. O objetivo não é não ter medo, tá bom? Mas fazer os cuidados. Acho que a melhor forma de você se proteger de alguma forma, né, diante disso, é você tomar os cuidados. Cuidar do que você pode cuidar, entende? Eu digo assim, eu uso sempre a analogia do marinheiro. Como é que a gente faz para a gente lidar com o medo, com a turbulência? Eu recomendo que meus pacientes eles ajam como um marinheiro. Como é que o marinheiro age? O marinheiro, quando ele está no meio de uma tempestade, ele fecha as escotilhas, ele abaixa as velas, se preocupa com o que ele pode se preocupar e se despreocupa com o que ele não pode se preocupar. E espera a coisa passar, espera a tempestade passar. Porque por pior que seja, por mais medo, insegurança, incerteza que traga esse momento, ele vai passar, não tenha dúvida disso. E assim que passa a tempestade, o marinheiro pode voltar, corrigir a sua rota e continuar navegando por águas tranquilas, tá bom? Então, cuide do que você pode cuidar. Como é que a gente faz isso? Essas são as recomendações gerais que a gente fala e que está todo mundo já bem ciente, bem consciente disso. Evitar aglomerações, lavar as suas mãos, ter sempre esse cuidado, utilizar álcool em gel, utilizar máscaras e manter o distanciamento social, mesmo quando você for precisar sair de casa por algum motivo, enfim. E agora, naturalmente, as coisas vai flexibilizando. Esse é o momento que precisamos ter mais cuidado, porque muita gente pode ter a impressão de que ao flexibilizar, ao abrir, tipo, agora está tudo bem, a coisa passou, ninguém se contamina mais. Esse que é o perigo, tá? Esse excesso de confiança, esse que é o perigo.
Por isso que o medo, entende? Por isso que algo de medo, de cuidado, melhor dizendo, é importante para a gente lidar com essa pandemia. Porque se você fica autoconfiante de forma excessiva e outras pessoas também compartilham desse processo, a gente comete responsabilidades e acaba expondo a você mesmo e outras pessoas, tá bom? Então é isso, tome esses cuidados, continue tomando, principalmente nesse período onde os serviços estão reabrindo. Se você precisar sair, mantenha o distanciamento, todos esses cuidados, atenção redobrada, tá bom? E aguardar e esperar que essa tempestade, por pior que seja, por mais sofrimento que nos cause, vai passar e vai voltar tudo ao normal, tá bom? Se em algum momento sentir dificuldade, sofrimento e tiver difícil lidar com isso, você pode nos procurar, porque a gente vai estar aqui, a equipe vai estar pronta para poder conversar com você, para poder te avaliar, cuidar de você e caminhar com você ao longo desse processo, para que ele se torne o mais tranquilo possível, tá bom? Beleza? Mais perguntas? Legal. A Carol fez um comentário bacana aqui, ó. Acredito que existe sim um novo normal, que veio para ficar sim. Concordo que é um novo conceito, para que as pessoas entendam que não será como antes e teremos novos comportamentos e hábitos. Bacana, Carol, exatamente. De fato, isso representa a mudança. Agora, o cuidado, a única reflexão que eu convido para que a gente tenha é para que a gente não ache que o processo de mudança só está acontecendo agora, que esse que é o processo de mudança que aconteceu no mundo. De fato, é um processo que acometeu todo mundo, né? Atingiu todo mundo. Mas é muito importante a gente ter isso em mente, sabe? Vai sim, existirão mudanças, não tenham dúvidas. Seja no aspecto econômico, social e no nosso aspecto emocional também, sobretudo das nossas relações. Sim, existirão mudanças, mas a gente não pode acreditar e nem por um instante supor que agora que é o momento de mudança, que a gente que daqui para frente talvez a coisa se estabilize, sabe? Porque a mudança sempre vai existir. E é por conta disso que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, que a gente precisa cultivar a flexibilidade emocional para que a gente possa lidar com esse processo de mudança. Uma característica que é muito comum, para você ter ideia, que é muito típico da mente ansiosa, do paciente que tem um transtorno de ansiedade, é a necessidade de controle. Ele cria uma ideia que para que ele se sinta seguro, ele precisa controlar todas as variáveis e por conta disso ele pensa em diversos aspectos, geralmente aspectos catastróficos, né, que podem acontecer, mas que na grande maioria das vezes não acontece, e fica buscando alternativas, planejamentos diversos para que ele se sinta que está no controle da situação. Mas assim, por mais que a gente tente, por mais que a gente planeje, a gente não consegue controlar todas as variáveis da vida. Então, inevitavelmente, a coisa, por mais que saia, que a gente atinja um resultado, que seja bacana aquele resultado, dificilmente a gente vai atingir 100% daquele resultado. Pode ser até que seja 99%. Mas quando a gente tem esse pensamento, essa ideia de sentir no controle, de que as coisas saiam perfeitamente como a gente imagina, a gente pode desvalorizar todos esses 99% e focar apenas no 1%. Então, assim, precisamos, e esse momento é um convite para que a gente não só cuide da nossa saúde mental, mas para que a gente cultive a nossa flexibilidade emocional, para que a gente possa se adaptar às mudanças. Porque sim, sem sombra de dúvida, agora a gente está tendo, digamos assim, o novo normal, mas assim, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente vai ter um novo normal. Se a gente se prende apenas ao conceito, vai ser o novo normal, novo normal, entendeu? Então, assim, essa que é a mensagem. Existem mudanças, sim, mas elas estão acontecendo o tempo todo. Quer você tome consciência ou não disso. Mas bacana, legal. Aqui. Mais um comentário. Anne Brasil coloca assim, ó. Conheço amigos e familiares que nunca tiveram problemas de depressão e outros, mas que agora, nessa pandemia, estão totalmente ansiosos e depressivos e com muito medo de sair para a vida diária.
Anne, você está coberta de razão. Eu digo assim, na minha trajetória enquanto psiquiatra, eu nunca vi tamanha quantidade de pacientes sofrendo de depressão, ataques de pânico, ansiedade, e sempre com a mesma temática, sempre com a temática relacionada à pandemia e aos seus impactos, às suas consequências. Então, sem sombra de dúvida, isso tem impactado muito na vida de muita gente. E pessoas que já faziam algum tipo de acompanhamento, têm descompensado, né, em uma proporção cada vez maior. E pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de acompanhamento. Eu tenho vários pacientes que estão realizando o primeiro acompanhamento por conta disso, porque de fato é uma mudança drástica, né, para muita gente. Teve pessoas que talvez não, a gente não dá para generalizar, claro, mas teve pessoas que mudou drasticamente a vida, assim, sabe, com impacto econômico, com impacto nas suas relações, que de fato sim, foi jogado em um momento assim, onde tudo foi retirado em alguns casos, e por conta disso, criando um grande sofrimento. Então, sim, e por isso que eu reforço, esse momento foi um convite para que a gente possa olhar com mais cuidado para a importância da nossa saúde mental. Então, isso mostrou para a gente que talvez a gente estava negligenciando isso, muitas vezes. Então, isso foi definitivo, assim, essa pandemia serviu para mostrar para a gente a extrema importância de que a gente cuide. Esse eu espero de verdade, assim, que as pessoas aproveitem e tirem dessa experiência, como eu falei, com todo o desafio, vem uma oportunidade incrível, tirem dessa experiência a necessidade do cuidado, sabe? De cuidar de si, de cuidar da sua saúde mental. Tá bom? Então, assim, é muito interessante, isso aí é muito real, tá bom? Beleza, pessoal, então, o nosso tempo está acabando, o bate-papo está bem legal. Vou aproveitar esses instantes finais aqui para interagir com vocês. Vão mandando aqui, isso aí, vão clicando aqui, ó, manda coraçãozinho pra gente, se vocês estão gostando da live. E é isso aí, vão interagindo. Tatiana colocou assim, ó, os adolescentes estão muito ansiosos e temerosos, sim. Muita gente que tinha rotinas, né, sobretudo os nossos adolescentes, que tem uma rotina tão atribulada, né, com muitas atividades, muito ativa, quando chega nesse momento de uma forma brusca e restringem, né, o espaço, o local, enfim, que eles ficam, e além disso, o isolamento junto com ele, vem o estreitamento também de relações, porque pessoas que talvez nossos pais, nossos irmãos, que passávamos o dia fora e poucos nos víamos, foi colocado em uma situação, em um contexto que pode ser bem desafiador para muita gente, não só pelo fato de sair, mas pelo fato de ter que se relacionar de uma forma mais profunda e de uma forma mais intensa com pessoas que talvez tivessem alguns conflitos, alguns problemas, e que quando esse espaço é restringido, isso tende a se exacerbar cada vez mais. Então, sim, esse isolamento aí, sobretudo para os jovens, né, nesse sentido, foi bem desafiador. Tá bom? Aproveitando então esses minutos finais aqui para fazer um convite, né? Todas as quartas-feiras, às 19 horas, tem uma live, sempre assim com um tema super atual, com os nossos profissionais aqui, né, da nossa clínica, com temas bem bacanas, bem esclarecedores, com o objetivo de diminuir essa distância, né, que esses preconceitos, esses estigmas que a gente ainda tem ao falar sobre a saúde mental. Pessoal, é isso aí. Agradeço imensamente a participação de vocês, as perguntas que vocês realizaram aqui e que vocês enviaram. Muito bacana, muito obrigado por esse espaço, por estar aqui conversando, né, sobre esse tema que é tão atual e que muitas vezes causa preocupação e angústia em muita gente. E é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço e até a próxima.